Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, porque eu acho que a gente gira tanto nessa vida. Gira, 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 vai para um lado, vai para o outro, a gente vem para cá e a gente infinitamente emana paz, emana amor, emana tranquilidade. E é nesse momento que a gente entende que a nossa vida é percorrer um caminho, mas um caminho que nós vamos encontrar várias pessoas, situações e nos envolver. Quando a gente fala de envolvimento, a gente tem que falar sobre um assunto que é muito, muito atual e está sendo debatido em vários lugares. Dependência emocional. Hoje o tema é daqueles que vai deixar a gente um pouco de cabelo em pé. Primeiro, porque a dependência emocional já vem de uma situação de registro no nosso perispírito. Vocês já pensaram nisso? Registro no nosso perispírito, ou seja, a vontade da emoção. E essa vontade da emoção nos leva à causa principal. Disse que o apego é um dos venenos do mundo. É uma afirmação de vários espiritualistas, dentre budistas, espíritas e hindus. Ele acontece, gente, como uma resistência à vida, ao próprio processo de encarnação. A tentativa de ficar preso a algo que nos adia o amadurecimento e nos empoderarmos da nossa história de maneira a assumir a responsabilidade por nossas escolhas que nós fazemos ao longo da nossa viagem aqui no planeta. Então, quando o espírito ele alimenta o sentimento de apego, ele se sente o quê? Numa prisão a algo ou alguém. Esse algo ou alguém dá para ele a falsa sensação de segurança, amor, proteção, mas é tudo uma ilusão. Que vai haver sempre alguém, sabe aquela ilusão de que vai ter sempre alguém responsável que vai tomar conta de sua vida e tomar conta de você? É isso. É um estado semelhante ao do feto dentro do útero. Né? Aquele lugar ali quentinho, onde ele está protegidinho, onde alguém vai tomar conta, proporcionar o necessário para sua sobrevivência, mas que na verdade é uma incapacidade física dessa fase da vida, porque coloca numa postura de quê? Passividade, espera, irresponsabilidade, não precisa de maturidade, não precisa de capacitação nenhuma, de autonomia total e vulnerabilidade. Olha aí, essa última palavra é uma das mais perigosas e resume todo o processo de uma dependência emocional causada por esse sentimento chamado apego. Uma energia que tenta recriar a dependência e a permanente busca de algo ou alguém que seja o provedor do amor, alimento, segurança e proteção. Tudo isso, o apego gera. E ele gera algo pior ainda, medo. Por quê? É uma característica de maturidade. Não é raro que a gente encontre adultos que ficam envoltos nessa energia e vivem apegados a algo ou alguém a quem disfarçadamente vão buscar como se precisassem. Olha, vamos lá, eu vou dar uma pausa nesse pedaço do texto assim para a gente entender uma coisa muito interessante aí sobre o apego. Todo espírita tem que entender que não deve estar apegado a nada antes do desencarne. Por quê? Porque esse apego faz com que o seu espírito fique preso a uma dimensão. Exemplo, uma senhora de 90 anos que mora num casarão sozinha, e o casarão é dela. Ela tem uma enfermeira e uma moça que ajuda ela no serviço de casa. Mas todos os dias ela pensa que ela tem medo de morrer. Porque quando ela morrer, alguém pode tomar o casarão dela. Essa situação é geradora de um problema seríssimo. Quando ela desencarna, ela vai aprostar o espírito dela nesse lugar e vai ficar ali. Isso é uma dependência emocional que você já leva do plano físico para o plano espiritual, ou seja, um sistema pós-mortem perigosíssimo que gera em você uma obsessão inconsciente pós-morte.
Isso é perigosíssimo, presta atenção. Isso eu estou falando de uma dependência emocional com um objeto ou uma propriedade. É assim que, dessa mesma forma, um homem casa com uma mulher em busca do perfil da mãe, ou a mulher casa com um homem em busca do perfil do pai, ou essa mulher ou esse homem assumem que o marido ou esposa são filhos, que eles precisam de cuidar deles como filhos. Ou então, aquela mulher ou aquele pai que se anula a favor do papel de mãe ou pai e se apega exageradamente aos filhos, causando a super proteção. A pessoa que tenta nutrir todos à sua volta para tentar criar uma dependência com o adulto é uma pessoa que sofre de dependência emocional. Sendo uma pessoa estagnada, que não amadurece e que se comporta como uma eterna criança, achando sempre que todos à sua volta lhe devem algo, ou porque foi submisso, ou porque foi controlador. E tem mais ainda. Quando não são pessoas, eles não conseguem causar essa dependência emocional com as pessoas, eles se tornam dependentes emocionais de quê? Do dinheiro, que faz o papel da segurança, da comida, que faz o papel do alimento, do conforto, ou do sexo para substituir o amor. Mas todas essas dependências materiais são fantasiosas. Isso porque emocionalmente eles vão tentar primeiro causar a dependência a alguém, para depois transferir para o algo, se é que me entendem. Vencer o apego requer um processo muito, muito extenso de maturidade. É muito. Vocês não têm noção. Olha, esse processo ele obedece a uma sequência, né? Primeiro, a gente aprende, ó, se você pega e volta na infância, assim que você chega aqui, você aprende o quê? A pedir e a receber. E isso vai até os chamados 18 anos, que ele ainda é de menor, que ele ainda está na minha casa, enquanto você não atinge a maioridade, você está sob meus cuidados e você responde a mim. A não ser que você queira sair prematuramente de casa, por se considerar adulto, vamos supor. A emancipação, né? Então, a gente aprende primeiro a receber, pedir, para depois, mais tarde, a gente ser capaz de dar e proporcionar. Então, o problema está nesse caminho, nessa jornada. Se caso nós resistimos a esta sequência, nós vamos acabar presos a uma enorme necessidade só de receber. E é o que pode se estender por toda a vida e acaba causando a incapacitação de prover. Mesmo que mais cedo ou mais tarde, essa vida venha propor um equilíbrio, sabe? Proporcionando maneiras de curar estas resistências e desequilíbrios, a pessoa já está envolvida nessa dependência. Aí é esse movimento aí, ó, de perda, de rumo no meio do caminho, que causa a dependência emocional. Essa situação, né, na pessoa, ela vem de acordo com a psicologia, fala assim que são os conjuntos de acontecimentos que esse ser já viveu, né? E eles assim, até enumeram alguns exemplos: ausência de amor na infância, é aquela criança que não tem atenção. Às vezes o pai e a mãe nem observa, sabe? Acha que dá um celular para um filho ou dá um computador para o filho, ele tá lá jogando, tá me dando paz. Só que isso daí vai causar uma dependência emocional para aquilo. Ele não vai conseguir sair de casa, ele não vai conseguir sociabilizar, ele não vai conseguir. Ou seja, já está aí a quebra da jornada no meio do caminho. Então, ausência de amor na infância, a mãe emocionalmente indisponível, assim como o pai, abandono, que muitas crianças sofrem abandono, sofrem rejeição, solidão, a falta de um colo. A frieza emocional no convívio, né? É aquele pai que vive cobrando do filho notas boas na escola e em momento algum, quando o filho tira uma nota boa, ele elogia. Ele fala o quê? Você não fez mais do que a sua obrigação. E fala para a mãe, justifica para a mãe que ele está ajudando o menino a ser forte. Cuidado, você está deixando o seu filho dependente emocional por causa da carência afetiva que ele não recebe amor nenhum, paternal ou maternal.
Quando a gente assume responsabilidade muito cedo, a gente pode se tornar um dependente emocional. O sentimento de ser empurrado para o mundo, como se não pertencesse à própria casa. E, claro, o medo de não ser capaz. Esse medo de não ser capaz está em todos nós. Todos nós temos ele. E, gente, tudo isso começa na infância, de acordo com a psicologia, porque marca situações difíceis. Geram gatilhos que escondem a intenção de cura, consciência e equilíbrio destes apegos, que podem não só durar uma vida inteira, como vazar para as vidas futuras. Exatamente. Isso acontece muito quando a gente está doente. Sabe por quê? Quando a gente está doente, a gente começa a agarrar em alguém e começa a recriar as dependências do apego. Não importa qual seja a situação. Como espíritos, os acordos de desapego são, então, pactos de amor, combinados, que irão permitir que o processo de emancipação aconteça. Mas se nós nos tornamos os facilitadores, a gente acaba gerando mais dívidas, mais encarnações de resgate, porque a gente não ajuda o outro a se emancipar. Então, do ponto de vista do ego, nós iremos sofrer e projetar a nossa dor naqueles que nos prejudicarem na vida. Além disso, existem vários fatores que acontecem quando o processo de maturidade emocional não se faz. Ou seja, quando na infância, por resistência da criança, pelo seu apego à mãe, ou pelo apego da própria mãe, que boicota a autonomia da criança, mantendo-a na situação de dependência. Isso pode acontecer com mãe, com pai e filhos ou filhas. Então, o processo de maturidade emocional começa quando é cortado o cordão umbilical, quando o bebê nasce. Olha, o bebê nasce, ele sai da barriga da mãe, cortou o cordão, ali começa a independência dele. Começa a emancipação desse novo ser, que deve ser acolhido por um ou dois responsáveis que aos poucos vão promovendo a sua autonomia, a sua independência e a capacidade de se funcionar sozinho. Porque como a gente está num mundo imperfeito, gente, o convite da Terra é a vivência da dualidade, onde cada um de nós possui o livre-arbítrio para experienciar da sua própria maneira. Olha que interessante. Embora seja um tema e um processo comum a todos nós, pois todos temos, como proposta uma viagem de maturidade emocional, a dependência emocional ela pode ser exercida de forma inconsciente em muitas pessoas. E isso explica a quantidade de pessoas que vivem pela vida afora como se tivessem 4 anos de idade. Cobrando, pedindo, fazendo birra, esperando e exigindo de quem os rodeia a mesma atenção e disponibilidade que tem uma mãe protetora para com o filho. E eles ainda alimentam em suas mentes que eles estão se comportando com o mesmo perfil dessa mãe. E isso acontece com movimentos inconscientes, uma reação dos próprios desequilíbrios. E a gente acaba nos perdendo numa dependência que coloca em risco o processo de maturidade e evolução espiritual. É interessante que esse processo que eu falei aqui agora explica, sabe o quê? Aquela história que a gente se envolve com alguém e aquela pessoa, ela vai te envolvendo sem que você note no dia a dia, ela vai te fazendo com que você seja um provedor de coisas para ela. Então, vamos supor, você está lá 8 meses com aquela pessoa, aí acontece um problema no relacionamento, aí você olha para aquela pessoa, aí você começa a pensar assim, mas se ele ou ela foi embora, quem vai lavar a roupa? Quem vai cuidar dele tomar ou dela tomar o remédio na hora certa? Quem vai fazer comida? Quem é que vai fazer isso? Quem vai fazer aquilo? Sabe por quê? Porque essa própria pessoa, quando entrou na sua vida, começou a colocar para você as funções que você deveria realizar. E você assimila aquilo não como se você tivesse que fazer isso e ele também pudesse fazer às vezes, mas como se só você pudesse fazer isso por essa pessoa. Aí tá a dependência emocional, que pode ser de um lado e do outro. Esse que manipula é dependente emocional. E você que cai na manipulação se torna dependente emocional dessa pessoa. Tanto que a situação, quando acaba e termina,
A pessoa que está sofrendo, que a pessoa que sofreu, que foi enganada e tudo mais, olha para aquele ser e ainda preocupa-se, porque é uma vítima da dependência emocional. Entendeu? Isso explica até a síndrome de Estocolmo, para vocês terem uma ideia. Então, gente, o processo de emancipação convida todos nós à libertação gradual de qualquer tipo de dependência emocional. Quando entendemos que devemos nos emancipar, nós iremos atrás de autonomia, maturidade, capacidade de assumir o nosso caminho pessoal. Isso porque todos somos munidos de recursos suficientes para ir navegando pela vida. É por isso que nós temos que entender onde ainda vivemos infantilmente, na forma de pedir, exigir e esperar. O que nos faz aprender a sermos adultos, independentes, capazes. A partir dessa autonomia, a gente vai estar preparado para criar relacionamentos maduros e de qualidade. Porque é onde o respeito pela individualidade e a proposta pessoal de cada um se torna uma prioridade, há a pacificação automática. Então, automaticamente, a gente vai gerar relacionamentos livres de exigências, cobranças, joguinhos psicológicos, que são o quê? Repetições das famosas birras infantis. Basta você observar isso. Quando você está numa relação, se você observa o comportamento do outro, você tem condições praticamente de entender exatamente quem é aquela pessoa que está ali. Então, para conseguir um equilíbrio emocional, né, e a gente parar de vez de agir como criança, nós temos que procurar relações que não sejam embasadas em apego. Se somos os apegados ou suas vítimas, as nossas próprias consciências e intuição vão nos levar à verdade, mesmo que a gente sofra com isso. Mas a verdade vai vir à tona de todas as formas para você ser tirado dali, porque você não é um dependente emocional. Praticar o desapego não é perder as pessoas, pelo contrário, é um ato que vai nos incentivar a uma autonomia e ao processo de emancipação emocional individual. Então, é dessa maneira nós teremos dois seres livres, se a gente se livra disso, irresponsáveis. E não dois seres imaturos que se manipulam um ao outro. Por isso que aquele relacionamento que tem o cara ciumento, ou a mulher extremamente ciumenta, é um relacionamento tóxico. Porque ali ele cria uma dependência emocional. Ali ele quer mandar na pessoa. Aqui ele quer assim, olha, você é minha. Esse sentimento de posse, ele é o máximo do ápice do apego. Ele já é um dependente emocional, ele já sofre com essa dependência. E ele vai sofrer muito mais do que ele pensa. Por quê? Porque quando a pessoa não está nesse parâmetro, ela vai se afastar. Então, mesmo porque, gente, tem um outro motivo também muito importante. Nós, como reencarnacionistas, sabemos disso. O próprio tempo é ele o responsável para que a dependência emocional, mesmo que já esteja implantada, acabe entregando a própria vida através do desencarne. Entrega aquela pessoa a própria vida. Ela é dependente emocional, por quê? Porque uma dessas pessoas vai morrer. A relação tóxica, se ela não termina em vida, de alguma forma, ela vai terminar com a morte de uma dessas pessoas. E aí a história é outra. Por quê? Vai forçar a pessoa a percorrer o seu próprio caminho. Isso implica numa libertação de dependências interiores que nós temos e que nos fazem acreditar que nos são essenciais, mas que na verdade não são. A gente precisa, sabe, se questionar onde os termos preciso, dependo, faz-me falta, é essencial para mim, não vivo sem isso, fulano ou algo, algo é meu pilar, entre outros, quando eles estão em nós, porque isso caracteriza o quê? Uma dependência emocional. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter o entendimento de que somos seres individuais, com histórias únicas e caminhos únicos.
preparados interiormente para se trilhar sozinhos. Libertaremos então do apego e abençoaremos e desfrutaremos da companhia de todos em estado de liberdade, que é a responsável pelo surgimento do verdadeiro amor. Somente assim nós vamos resgatar nossas dívidas e até mesmo, quiçá, diminuir nossos sofrimentos. Nós temos que lembrar que a única frase que nos deixa claro que a dependência emocional tem que ser combatida é aquela frase famosa que todos nós recebemos, independente da religião, culturalmente dos nossos pais. Você chegou nesse mundo sozinho. E quando partir, vai embora também sozinho. Não crie dependências emocionais. A única dependência emocional que você tem que ter é se amar. Se ame bastante. Não existe dependência. Faça uma codependência com as pessoas, mas uma codependência sadia. Seja amor, seja caridade, seja generoso e seja principalmente desapegado. Acho que está explicado, né? Não precisa falar mais nada, não. Você vai aí matutando, assiste essa palestra 3 vezes, porque eu sei que tem muita coisa que eu falei que você tem que parar para ouvir novamente, assimilar, mastigar e começar a entender em que ponto você se encontra. Mas desde já eu já agradeço essa paciência enorme de me ouvir, de nos ouvir e deixa seu comentário, sua opinião, fala o que você quiser aí que a gente está aqui para poder receber com todo o amor, todo o carinho, toda a imparcialidade que a gente precisa. Vai lá no Facebook, curte nossa página Espirais de Luz, clica no sininho aí no YouTube depois de se inscrever para você ser avisado quando vai ter palestra. E beijos de luz.